E a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, que são error boundaries. Error boundary pode ser traduzido como borda de erro, fronteira de erro ou limite de erro. Vamos entender o que este código está fazendo. Eu tenho aqui o meu app JSX, tenho o meu componente app, que está retornando um button, que ao ser clicado invoca fetch movies, que a gente já vai ver, e está retornando também um componente movies. Fetch movies, como o próprio nome já diz, ela vai executar um fetch para buscar filmes e vai adicionar esses filmes ali no estado movies, na linha 9. Eu vou copiar para colocar aqui no fetch um endpoint da minha fake API no GitHub, que traz alguns filmes, tá? E aí você pode copiar do seu endpoint aí. Tem também o componente movies, que recebe uma prop e recebe o estado movies. O movies é um componente que recebe os filmes como prop e renderiza uma lista, e para cada filme do array ele renderiza uma LI. Nada de novo até aqui, né? Coisa básica, coisas que você já viu bastante. E aí, se eu salvar e testar, cliquei, buscou os filmes normalmente. Tá? Agora, olha só, eu vou vir aqui nesse set de estado e vou trocar esse array data por um objeto que contém uma propriedade data que recebe o array data. Salvei, vou dar um refresco aqui. No momento que eu clicar no botão, um erro de renderização vai ser disparado. Cliquei, disparou o erro. Que é importante perceber aqui? Tela branca da morte. O usuário vai ver só a parte branca. Ele não vai ter o DevTools, né? Então, na maioria das vezes, ele vai ver só a parte branca aqui e não vai entender nada que está acontecendo. Então, tem algumas coisas importantes para entender aqui no disparo desse erro. O erro aconteceu no momento em que setMovies foi executado? Não. A troca do tipo de valor do estado de array para objeto em si não lançou o erro. O lançamento do erro não acontece nessa linha. Olha só, aqui no console, type error movies.map is not a function. Está acontecendo aqui na linha 5. Se eu clicar na linha, ele me leva aqui para dentro do componente movies, aqui no map. Né? Então, a mensagem de erro diz, movies.map is not a function. Então, map não é uma função de movies. Ou seja, a invocação do map foi encadeada em um objeto, que é o objeto que eu passei como argumento de setMovies. E não existe método map de objeto. O map é um método de array. Por isso o erro foi lançado com a mensagem, o erro foi lançado nessa linha, com a mensagem movies.map is not a function. Map não é uma função de objeto. Então, esse erro foi lançado durante a renderização do componente movies. Isso é chamado de erro de runtime. Vou escrever aqui, só para não pecar pela falta. Runtime error. Tá? Isso aqui. Um runtime error é um erro que acontece no momento em que o código roda.
no momento de execução do código. Mas por que que a tela ficou branca? Olha o que a doc fala aqui logo de cara. By default, if your application throws an error during rendering, React will remove its UI from the screen. Por padrão, se a sua aplicação lança um erro no momento da renderização, o React vai remover a interface dele da tela. Como assim remover a interface dele da tela? Na prática, quando a aplicação lança um erro no momento da renderização, o React destrói da memória a interface que ele estava criando. Se eu vier aqui na aba Elements e observar a div root, que é onde a nossa aplicação React carrega, lembra que aqui no main eu coloquei o meu app e aqui eu estou especificando a div root como raiz da aplicação. Então a minha aplicação React vai carregar dentro da div root. Mas ela está vazia. Ou seja, toda a aplicação foi destruída por causa desse erro que aconteceu no momento da renderização. O React não conseguiu montar a árvore. Na verdade, remontar a árvore, né? Porque ele já tinha montado antes de eu clicar no botão. Mas ele não conseguiu remontar a árvore devido a esse erro. Por isso a tela ficou vazia. Para evitar esse tipo de situação de tela em branco quando um erro é lançado no momento da renderização, o React tem uma feature chamada Error Boundary. Error Boundary é um componente especial do React que torna possível a exibição de uma interface de fallback, ao invés da parte que quebrou. Fallback, aqui nesse caso, pode ser traduzido como alternativa, uma interface alternativa, uma mensagem de erro exibida na tela, por exemplo. Como que eu crio um Error Boundary? Eu vou vir aqui eu vou envolver o componente Movies com Error Boundary, que eu ainda vou criar. Então, vou envolver o componente Movies como children do Error Boundaries. Vou passar, aliás, vamos lá. Observa que aqui, ao invés de ir lá no main, por exemplo, ao invés de vir aqui no main e deixar o componente app como children do Error Boundary, eu estou envolvendo só o componente que eu sei que pode dar ruim e lançar um erro no momento da renderização. Se o children desse Error Boundary lançar um erro, o Error Boundary vai capturar esse erro e exibir a UI de fallback, a interface de fallback, com a mensagem de erro que eu passar para ele, por exemplo. Tá? Então, é como se fosse um try-catch. Tente renderizar uma determinada interface. Se não renderizou, renderiza esse fallback, um outro componente com uma mensagem de erro. A sua aplicação pode ter quantos error boundaries você precisar. Você não necessariamente precisa envolver cada componente da sua aplicação em um error boundary também. O que você precisa é analisar os pontos da sua aplicação que podem lançar um erro de renderização e avaliar se faz sentido exibir uma mensagem de erro na tela naquele lugar. Então, a quantidade de error boundaries vai depender do que você quer fazer na sua aplicação, das regras de negócio específicas dela e de como você vai deixar esses fallbacks, se vão ser error boundaries mais específicos
mais granulares ou se vão ser error boundaries mais abrangentes. Você pode colocar vários componentes como children de um error boundary e deixar esse error boundary capturar os vários possíveis erros de qualquer um desses componentes que estão dentro dele, ou você pode ter error boundaries em partes específicas da árvore de componentes para lidar com os erros de forma mais granular. Isso vai das necessidades da sua aplicação. E é por isso que se chama boundary, borda de erro, fronteira de erro. Quando você usa um error boundary, você está delimitando aquele erro para que ele não vá além de determinada parte da aplicação e a tela fique vazia. O que eu quero renderizar na tela caso o children do error boundary lance um erro? Eu posso renderizar, por exemplo, como fallback, um parágrafo. Algo inesperado aconteceu. Você pode tentar novamente em alguns minutos. Deixa eu colocar essa prop em uma linha separada e beleza. Tá aqui o meu fallback. Agora, eu preciso criar esse componente error boundary. E eu digo criar porque, infelizmente, não é só importar esse componente. E o detalhe aqui é que, pelo menos no momento dessa gravação, não é possível criar um error boundary como um componente de função, só como classe. Existe uma lib chamada React Error Boundary que torna possível criar error boundaries como função. E aí você precisa avaliar se no seu contexto faz sentido adicionar mais uma biblioteca no projeto só para evitar escrever error boundary como classe. Tá? Então, para criar esse error boundary, eu vou importar component do React. Já vou explicar o que é. Eu vou declarar aqui em cima uma classe error boundary extends component. Basicamente, eu estou criando uma classe error boundary que herda de component. Component é a classe base para criar um componente em React através de classe. Todo componente criado com classe precisa ter um método render. O render é como se fosse o corpo de um componente criado como função. Dentro do render, eu retorno o que eu quero que seja renderizado na tela. Por enquanto, eu só vou especificar que esse componente vai renderizar o children dele. Então, this.props.children. Se eu voltar só o array data aqui como argumento do setMovies e salvar, se eu testar agora, vamos lá, vou dar um F5. Se eu testar agora, a lista é renderizada, porque o error boundary está só renderizando um children que não lançou um erro. E aqui, se você quiser ver o error boundary na árvore de componentes, está aqui. O children dele é o movies, e o movies não lançou um erro. Então, o error boundary não lançou, não renderizou o fallback, né? Aqui, fallback parágrafo, children movies. Agora, eu preciso especificar na criação do error boundary o que ele deve fazer se o children dele lançar um erro. Acima do render,
eu vou criar um método estático chamado get derived state from error. Get derived state from error. Esse método ele vai ser executado quando um children deste componente, ou seja, um children deste componente, error boundary, lançar um erro no momento da renderização. Dentro desse método, eu posso atualizar um estado em resposta ao erro que foi lançado. Por exemplo, aqui acima do método, eu vou ter um state que recebe um objeto. Então, estou criando um estado aqui nesse componente error boundary. Esse objeto contém uma prop has error, que vai armazenar false. Então, esse objeto é um estado que vai ser inicializado como false, como valor da has error. Então, aqui eu estou criando um estado neste componente error boundary, mas ao invés de criar com useState, que não pode ser usado em componente de classe, eu estou criando com essa outra sintaxe. Agora, eu vou dizer que, se por acaso o getDerivedStateFromError for executado, eu vou atualizar hasError para true. Então, return hasError recebe true. Lembrando que esse método é executado quando um children desse componente errorBoundary lança um erro no momento da renderização. Quando o children lança o erro. Geralmente, em componente de classe, o método setState precisa ser invocado para atualizar o estado. Mas, aqui no getDerivedStateFromError, não é necessário invocar setState para atualizar o estado, porque o React entende que este objeto que eu estou retornando dentro do método deve ser o novo valor do state. Feito isso, eu vou fazer uma verificação antes do método render retornar um valor. Se this.state.has error, se this.state has error, se houver um erro, eu vou retornar o fallback. Então, this.props.fallback. Caso contrário, o children do error boundary vai ser renderizado. Vamos testar se funcionou? Salvei. Eu vou dar um F5 aqui para limpar a tela. Vou clicar no botão. Continua funcionando normalmente. Aí, eu vou vir aqui no Data. Vou inserir o objeto novamente. Vou dar um F5. Vou clicar. Olha só. Agora, quando eu cliquei no botão, ao invés daquela página vazia, em branco, o botão continua sendo exibido e o JSX que foi passado para o fallback é renderizado. Então está aqui o parágrafo, né? Ou seja, você consegue personalizar uma tela de erro para exibir para o usuário, ao invés de deixar uma tela em branco e ele não saber o que fazer. Aqui na aba Elements, olha só. A aplicação continua montada. Tá? Então é por isso que a DevRoot agora tem o conteúdo dela, o React conseguiu remontar a árvore, e ele só, ao invés de deixar o erro, ele capturou o erro e renderizou o fallback no lugar do erro. Né? E com isso,
ele consegue remontar a árvore de componentes. Então a aplicação continua montada, por isso a tela vazia não existe mais.